Quando falamos de Arnold Schwarzenegger, imaginamos o gigante do cinema, repleto de sucessos como O Exterminador do Futuro, Predador e Conan, o Bárbaro. Mas nem tudo são flores na jornada de um astro de Hollywood. Em meados da década de 80, Arnold se viu em um dos momentos mais delicados da carreira, e o culpado atende pelo nome de Red Sonja, 1985. Olá, eu sou Max, e seja bem-vindo ao Curiosidades Nerds. Hoje vamos explorar um pouco sobre o primeiro grande fracasso de Arnold, e como essa produção quase afundou sua carreira, prejudicando a sequência de Conan. Red Sonja, no Brasil, Guerreiros de Fogo, foi lançado em 1985 como o primeiro longa-metragem em live-action da heroína, e prometia ser uma expansão do universo dos filmes de Conan, o Bárbaro. Baseado na personagem da Marvel Comics, criada por Roy Thomas e Barry Windsor Smith, Red Sonja era uma guerreira feroz inspirada nas histórias de Robert E. Howard, o mesmo criador de Conan. Embora a premissa seja interessante para os fãs de fantasia, a execução foi outra história. O roteiro é clichê, a atuação é superficial, e as cenas de ação, que deveriam ser o ponto alto, carecem de impacto. A produção foi dirigida por Richard Fleischer, que também dirigiu Conan o Destruidor, 1984. Arnold Schwarzenegger foi escalado como Lord Calidor, um personagem que, convenhamos, é essencialmente Conan com outro nome. Na época, Arnold já era uma estrela em ascensão, e seu envolvimento no projeto era um chamariz importante. O problema? Ele assinou o contrato sem imaginar o impacto que o filme teria em sua carreira. O filme conta a história de Sonja, interpretada por Brigitte Nielsen, uma guerreira em busca de vingança contra a rainha Gedran, que destruiu sua vila e matou sua família. A trama segue a introdução de Sonja nos quadrinhos. Começa com Sonja despertando após um ataque brutal da rainha Gedran e seus soldados. Sonja é salva por uma entidade espiritual que lhe concede habilidades incríveis de combate. Na versão original dos quadrinhos, a deusa escocesa Skatak dá a Sonja sua força, com a condição de que ela nunca tenha relações com um homem, a menos que ele a derrote em combate. No filme, a essência dessa promessa foi mantida, mas os detalhes são diferentes. No caminho, Sonja recebe a ajuda de Lord Calidor, e juntos eles enfrentam uma série de desafios para impedir que a rainha use um talismã poderoso para dominar o mundo. Inicialmente, Sandahl Bergman, que havia estrelado Conan, o Bárbaro ao lado de Arnold Schwarzenegger, foi convidada para interpretar Sonja, mas preferiu assumir o papel de vilã. Várias atrizes foram consideradas para o papel principal, mas nenhuma se encaixou até poucos meses antes do início da produção, quando Dino De Laurentiis viu Brigitte Nielsen, com seus 1,85 m de altura, em uma capa de revista. Com uma peruca de cabelo ruivo, Nielsen foi escalada como Sonja. Mas aqui vai o detalhe: Nielsen nunca havia atuado antes. E esse talvez tenha sido um dos principais erros da produção. Sua capacidade de atuação extremamente limitada ficou evidente. Diferentemente de Arnold Schwarzenegger, que mesmo com uma atuação pouco expressiva, conseguia compensar suas limitações graças à sua presença física e carisma, Nielsen não tinha as mesmas vantagens. Sua performance foi frequentemente descrita como rígida e desprovida de emoção, evidenciando sua inexperiência como atriz. Ernie Reyes Jr., famoso na década de 80 por vários filmes, interpretou o Príncipe Tarn, com Paul Smith no papel de Falcon, seu guarda-costas. Pessoalmente falando, a inclusão desses dois personagens nunca fez muito sentido dentro da narrativa. Como tentativa de alívio cômico, ambos falham miseravelmente, com cenas que acabam sendo mais irritantes do que divertidas. Suas participações não acrescentam substância à trama, parecendo mais distrações do que elementos úteis ou interessantes no desenvolvimento do enredo. Isso só reforça a percepção de que o filme desperdiçou diversas oportunidades para explorar melhor seu potencial. Juntando-se a isso, uma direção fraca, com cenas de ação pouco inspiradas e um roteiro cheio de clichês, personagens unidimensionais e um vilão genérico que não traz nenhuma ameaça real, Red Sonja foi um fracasso monumental, tanto de público quanto de crítica. Com um orçamento estimado em $17.900.000, o filme arrecadou apenas cerca de $6.900.000 nas bilheterias. As avaliações foram impiedosas. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma mísera pontuação de 15% entre os críticos.
Roger Ebert, o famoso crítico, deu apenas 1,5 estrelas, chamando o filme de uma série de clichês e cenas desconexas que não levam a lugar nenhum. Arnold, por sua vez, não poupou palavras em entrevistas ao longo dos anos. Em uma famosa declaração, ele chegou a dizer que se você quer torturar alguém, force-o a assistir Red Sonja umas 10 vezes seguidas. Nada lisonjeiro, não? Mas existe uma razão para o desgosto do ator com o filme. Aparentemente, o diretor Richard Fleischer se aproveitou da boa relação com Schwarzenegger e convenceu o ator a participar do filme como um cameo, ou seja, fazer apenas uma pequena participação. No entanto, conforme o roteiro se desenvolvia, o papel de Calidor crescia até se tornar o de um co-protagonista. Arnold não ficou feliz com a mudança, nem com a manipulação dos produtores. Essa situação fez Arnold romper seus laços com De Laurentiis. Desde então, ele expressou abertamente seu desgosto pelo filme, chegando a dizer que ameaçava seus filhos de colocá-los para assisti-lo como punição. Ele o chamou de o pior filme que já fiz. Sua ex-esposa, Maria Shriver, também fazia piada sobre isso, dizendo que, se sua carreira sobreviveu a Red Sonja, ela podia sobreviver a qualquer coisa. O fracasso de Guerreiros de Fogo teve consequências diretas para a franquia Conan. A ideia de um terceiro filme que já estava em discussão foi colocada em espera por causa da recepção morna de Conan, o Destruidor, e do desastre de Red Sonja. Os estúdios ficaram relutantes em investir novamente no gênero de espadas e feitiçaria. Arnold revelou em entrevistas que Conan 3 deveria ser Conan, o Conquistador. E o roteiro já estava em desenvolvimento. No entanto, após a recepção de Red Sonja, o projeto foi engavetado indefinidamente. Brigitte Nielsen, em entrevistas posteriores, admitiu que o filme não era bom, mas se disse orgulhosa de ter interpretado uma personagem tão icônica. Arnold, por outro lado, continuou a criticar o filme ao longo dos anos. Apesar do fracasso do filme, Red Sonja continua a ser uma personagem popular nos quadrinhos, com várias séries de sucesso nos anos seguintes. Red Sonja pode ter sido um tropeço na carreira de Arnold Schwarzenegger, mas não foi o fim. Ele rapidamente se recuperou com sucessos como O Predador e O Exterminador do Futuro. Quanto a Conan 3, ele se tornou um missei na história de Hollywood, e Guerreiros de Fogo ficou marcado como o primeiro grande fracasso de Arnold. Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Embora eu concorde que o filme esteja longe de ser considerado uma grande obra do cinema e que apresente muitos problemas, admito que não o acho tão ruim assim. Confesso que assisti mais de uma vez durante as inúmeras vezes que o filme foi exibido na Globo, e mesmo após assisti-lo novamente para fazer este vídeo, ainda consigo ver algumas coisas boas. Por exemplo, a trilha sonora, composta pelo lendário Ennio Morricone, conhecido por clássicos como a trilogia dos dólares. Além, é claro, de Arnold Schwarzenegger, que, a meu ver, é sem dúvida a melhor coisa do filme. Mas e você? Concorda com Arnold e acha que assistir a esse filme é uma tortura? Deixe nos comentários a sua opinião, dê um like e não perca nossos outros vídeos sobre Arnold na descrição. Até o próximo vídeo.